Agora sim, agora estamos no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou o momento em que tu estiveres a ver estas horas douradas. Estivemos aqui com um bocadinho de dificuldades porque estávamos a tentar iniciar na outra plataforma, mas não deu exatamente como pretendido, não há problema nenhum. Voltamos aqui e isto é uma ferramenta maravilhosa e uma possibilidade que esta tecnologia nos pode permitir, que é o facto de, se não vai para um lado, vai pelo outro, se não vai pelo outro, vai por um terceiro e por aí fora, uma vez que o pretendido é que seja transmitido e não fazer questão que seja pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C. Ora bem, muito bem-vindo às Horas Douradas, muito bem-vinda às Horas Douradas. Depois de aqui de uma pequena pausa, uma pequena interrupção, sempre necessária para a vivência, a interiorização, a reflexão, a meditação, do período da Páscoa, não é? Para o mundo judaico, cristão, é uma época muito importante, muito importante. E, pronto, e nós aqui, como na Escola da Consciência, gostamos também de viver, de honrar, de reverenciar essa via interior, essa via esotérica, pois então nós também utilizamos este tempo para as nossas orações, para a nossa meditação, para o nosso refúgio dentro de nós mesmos. Por isso, a vida acontece na mesma, mas algumas atividades fazemos questão de abrandar um pouco o ritmo para que possamos então vivenciar de uma forma muito mais completa, muito mais inteira de nós mesmos e não estar tão agarrados, digamos assim, àquilo que são as demandas da vida cotidiana, não é? Agora, uma vez mais passada a nossa quaresma, não é? Temos aqui as horas douradas, uma vez mais. Nós hoje estamos em sintonia com a lua nova em Carneiro. É uma lua muito, muito importante, ainda por cima a iniciar num signo de fogo. Já vamos falar um bocadinho sobre o que é a lua nova, o que é que significa ser em Carneiro. Em Carneiro, tendo aqui em questão que nós aqui na Escola da Consciência abordamos perfeitamente e concordamos, porque são duas visões complementares, concordamos com ambas as visões astrológicas, tanto a tropical como a sideral. No entanto, sempre que eu venho aqui falar a nível das horas douradas, eu venho falar da astrologia sideral, ou seja, a astrologia em consonância com a astronomia. Ou seja, aquilo que está no céu é aquilo que efetivamente significa a nível astrológico. E isso quer dizer que hoje, não é, teremos uma lua nova, ou o início da lua nova em Olá, muito bom dia. Teremos a lua nova, como estava a dizer, em Carneiro, nas primeiras estrelas da constelação de Carneiro, e isso quer dizer que, então, se astronomicamente é assim, então astrologicamente há que saber retirar ou extrair o significado desse fenómeno astronómico. Ok? Claro que aqui na internet, no YouTube, em outras redes sociais, vais encontrar uma outra informação, que é a astrologia tropical, ou seja, é considerado que nós estamos no mês do touro, não é? E por isso, a nível solar, e por isso leva-se em consideração não apenas o aspecto astronómico, propriamente dito, observável, mensurável, mas o facto de que considera-se que neste período de tempo estamos em touro, a nível solar, e por isso a constelação, peço perdão, a conjuntura, e daí lua nova, não é? A conjuntura de Sol com a Lua será também na constelação de Touro. No entanto, a nível astronómico, está em Carneiro. Ok. Feita aqui esta ressalva, ok, que eu acredito que para quem já segue aqui o canal sabe perfeitamente que nós aqui na Escola da Consciência é assim que funcionamos, é assim que trabalhamos. No entanto, se ainda não nos conheces, ficas a saber, não é? Estes pequenos detalhes que, ao fim e ao cabo, funcionam numa linha de pensamento e de consciência. São apenas meros detalhes, mas quando uma pessoa começa a aprofundar um pouco mais nestes conhecimentos e nas consequências que podem advir
da vivência destes detalhes, não é? Nós percebemos que pode haver grandes mudanças e isso sim, para aqueles que gostam um pouco mais de se aprofundar nas várias vias, pode fazer toda a diferença. Ainda assim, atendendo aos vários níveis de entendimento, de consciência e de conhecimento, fazemos questão completamente de abordar os vários níveis para que haja esta abertura, esta amplitude de podermos chegar a vários públicos sem estarmos aqui a negligenciar qualquer um deles. Ok? Então nós estamos aqui nas Horas Douradas. É um programa aqui na Escola da Consciência que nós às terças, quintas e domingos, todas as semanas, salvo raros momentos, alguns momentos ao longo do ano iniciático, como por exemplo foi este aqui que passou agora da nossa quaresma, em que todas as semanas, às terças, quintas e domingos, nós vimos aqui neste período da aurora, o período da manhã, das 6, normalmente das 6 às 7, para fazermos então aqui estas lives, estes diretos, para que possamos trazer gratuitamente algum tipo de conhecimento daquilo que é a vida iniciática. E porquê é que isto é assim tão importante? É muito simples. É muito, 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 muito simples. E tu vais perceber claramente. E com certeza irás concordar comigo que o quê? Todos nós temos a nossa vida do cotidiano. Seja lá a forma como ela é constituída, porque tem família, não tem família, porque tem trabalho ou não tem trabalho, porque tem lazer ou não tem lazer, independentemente dos contextos que nós temos no nosso dia a dia, nós temos um estilo de vida. Agora, o nosso estilo de vida vai construir e ao mesmo tempo vai depender, vai para ambos os lados, o nosso nível de consciência. Depende do nosso nível de consciência, ou seja, o meu nível de consciência vai criar um estilo de vida e, inversamente, o estilo de vida que eu tenho vai mostrar ou vai trazer à tona o nível de consciência que eu tenho. Por isso vai, como é que se costuma dizer? Vai confirmá-lo, não é? Vai trazer ao de cima. É quase como se conhece-se a árvore, não por aquilo que é o seu aspecto, mas pelos frutos que dá. Ou seja, é o mesmo que dizer conhece-se o nível de consciência, o caráter, os valores, os ideais, a humanidade que existe dentro de cada um de nós, por aquilo que são os seus frutos. E quais é que são os seus frutos? São as suas escolhas. E as suas escolhas vêm-se pelo seu tipo de vida que escolhe viver. Agora, isto é importantíssimo, nós aqui termos esta vida iniciática, no sentido de ser uma vida, não é? Ou um estilo de vida iniciático, no sentido de alguém que conhece os mistérios do livro da natureza, do livro do cosmos, do livro da vida, do livro do divino. E isso pressupõe, não é, que o nível de consciência de uma pessoa não ande a um nível raso, não é? Vá subindo gradualmente e à medida que vai subindo o seu nível de consciência, vai subindo o seu nível de conhecimento sobre a vida, sobre si mesmo, sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o divino, vá também subindo gradualmente. E à medida que vá subindo, vai fazendo escolhas completamente diferentes daquela que faria se estivesse num nível de consciência cá em baixo. Muito inferior. Muito terreno, muito animalesco. Não é muito primário, não é muito instintivo, como se costuma dizer, em várias vertentes, seja da psicologia como da ciência. Ok? Ou até da espiritualidade. Então nós temos vários níveis. Então nós não precisamos, nós seres humanos, nós não precisamos de chegar a um altíssimo patamar de consciência para começarmos a fazer escolhas radicalmente diferentes daquelas que faríamos se estivéssemos num nível cá em baixo. À medida que vamos subindo, e isso é que vai dar também o impulso para que consigamos subir cada vez mais, vamos fazendo escolhas diferentes, porque fazemos uma dieta alimentar diferente, porque escolhemos uma profissão diferente, porque escolhemos ter um cuidado com o nosso corpo físico, porque temos o cuidado de fazer terapia, de fazer meditação, de fazer oração, de fazer um conjunto
de escolhas positivas, benéficas, que refletem claramente o nível de consciência que eu vou adquirindo à medida que eu vou conhecendo um pouco mais desta vida inicial. Ou seja, que eu vou conhecendo cada vez mais e melhor e mais profundamente cada um dos mistérios que prefazem o livro da vida. E isto é uma vida inteira para o fazer. Ninguém chega ao patamar último e acabou. Não. Isso seria a estagnação. Isso seria a aniquilação, a morte deste propósito de estarmos aqui encarnados. Aqui encarnados estamos numa escola de aprendizagem contínua, de uma evolução da nossa consciência, uma evolução contínua. Ora, se assim é, né? Pelas próprias palavras, o conceito em si fala de uma continuidade que vem de outras experiências, outras encarnações, seja dentro da vida, ou pós-vida, ou entre vidas, e depois nesta vida presente e também em encarnações futuras. Por isso é um fio condutor. E daí ser contínua. Nós não somos uma tábua rasa. Nós viemos, não é? Somos o produto de múltiplas experiências de outras encarnações. E por isso mesmo, nesta, nós temos que dar mais um contributo para que o nível de consciência vá subindo um pouco mais. E temos uma grande ajuda, que é o nível de escolhas que nós fazemos para o nosso dia-a-dia. Por isso, se tu estás-me aí a ouvir, seja neste momento agora, dia 27 de abril, ou num outro momento qualquer, um outro dia, seja lá quando for que o vídeo chegue até ti, pois então tu podes claramente perceber que tu também, olhando para as escolhas que fazes no teu dia a dia, a forma como a tua vida está claramente construída, né, com os pilares principais, e depois subindo um bocadinho a árvore e vendo as várias ramificações que trazem destes alicerces principais, estas grandes estruturas na qual se constrói a tua vida, podes perceber claramente em que ponto da jornada tu estás. Será que estás num nível muito de instintivo, de sobrevivência apenas? Será que estás num nível a conhecer um pouco mais aquilo que é uma lógica energética de vida, de correspondência entre os vários planos, entre as várias dimensões, entre os vários seres humanos? Será que estás num nível de consciência agora um pouquinho mais do mundo psicológico? A perceber que as nossas emoções, os nossos pensamentos interferem diretamente no nosso dia a dia? Será que estás numa esfera mais espiritual? Enfim, olhando claramente para o teu dia a dia, tu tens a possibilidade de, aos poucos, perceberes em que nível tu estás. E, à medida, se caso tenhas essa vontade, essa motivação de querer subir de patamar, pois então possas claramente, com ajuda, com apoio, com suporte, com conhecimento, por exemplo, tens aqui o nosso programa das Horas Douradas, ou então no canal da Escola da Consciência, tens lá diversas temáticas ao dispor no canal do YouTube, mas também existem muitos outros canais por este mundo fora, existem múltiplas vias, existem várias religiões, cada uma com o seu núcleo esotérico, na qual tem claramente esta ajuda, este suporte para uma vivência mais interiorizada, mais consciente, mais espiritualizada daquilo que é a nossa vida. E por isso tu podes, ou próprio, obviamente, podes claramente ter esta consciência do nível em que te encontras. Não é algo puramente esotérico, puramente fantástico, do mundo onírico. Não. Olha os frutos que dá a tua consciência. Vê o nível de escolhas que tu fazes e aí terás uma comprovação daquilo que é a tua interioridade, o teu caráter, os teus valores, os teus ideais, a tua humanidade inscrita no teu coração. Ok?
Não é difícil, é muito simples, só é preciso um pouco de reflexão, um pouco de análise, não é? De saber observar e principalmente ter a motivação, o interesse e a vontade de querer observar, de querer perceber que de facto isto é uma temática extremamente importante e que hoje em dia é fundamental porque os direitos humanos, aquilo que são, não os direitos humanos da Carta da ONU, não, não, os verdadeiros direitos humanos estão a ser claramente e perigosamente postos em causa por um sistema que não permite, claramente, que a humanidade possa viver tal qual ela é. Basta ver tudo o que está a acontecer ao nosso redor, nas várias sociedades, nos vários planos, seja no plano político, filosófico, artístico, cultural, económico, diplomático, enfim, tecnológico, empresarial. Nós podemos pegar em qualquer um dos planos e perceber claramente que está a haver uma mudança brutal do paradigma e que claramente os direitos humanos, a humanidade do ser humano está a ser posta em causa. E nada melhor, melhor ferramenta não há, digo isso de sã consciência, do coração totalmente aberto, transbordante e consciente de que melhor ferramenta não há, de que transformar a sua vida do cotidiano num nível cada vez superior, num nível iniciático, aquele que conhece os mistérios, aquele que sabe e experiencia e vivencia no cotidiano os grandes mistérios da vida, da natureza, aquele que vive em uníssono com as estações da natureza, com o ciclo iniciático, pois então esse vive uma vida celeste aqui encarnada e não se deixa levar pelas demandas aqui do cotidiano, do sistema tal qual ele promove. Por isso, aqui fica a recomendação. E aqui as horas douradas são um bom exemplo disso, onde tu podes vir beber aqui informação ao longo de todo o ano. Nós já estamos a fazer estas horas douradas desde o início do ano. E por isso nós vamos vivenciando aquilo que é o ano iniciático, aquilo que são os vários momentos dos vários arcanos, dos vários mistérios ao longo do ano, e eu venho aqui abertamente, de forma gratuita, também partilhar e transmitir aquilo que é esta vivência. Ora porque são nas purificações lunares, seja da lua nova, cheia, ora porque são os exercícios propriamente ditos das horas douradas, a mostrar e a exemplificar o que é claramente as horas douradas, os momentos específicos desta arquitetura do dia, da aurora, do crepúsculo, porque é que são tão importantes para nós reequilibrarmos a nossa saúde física, magnética, psicológica, espiritual. Mostro claramente também como é feito, por exemplo, o cuidado com o corpo, com exercícios leves, com exercícios moderados, com exercícios mais intensos, mais prolongados, como se pode fazer vários tipos de terapia ao mesmo tempo que se está a fazer, por exemplo, o seu treino. Trago também aqui variedíssimas vezes, e para isso basta ir ao canal e vais comprovar tudo aquilo que estou aqui a dizer. Momentos de reflexão, momentos de oração, de interiorização, e por isso tens aqui todo um manancial, uma grande gama de conhecimento, ao qual não importa deixar apenas como um subproduto da nossa mente e ficar a criar aqui lixo na nossa mente, apenas a poluir. Não, ele precisa e daí o meu contributo para vir aqui constantemente partilhar o meu dia a dia também, serve sobretudo para te motivar, para te mostrar um tipo de vida na qual tu podes escolher também. Todos nós precisamos, enquanto seres humanos, seja lá em que faixa nós estivermos, nós precisamos de um motivo.
Nós precisamos de alguém que nos mostre, olha, isto pode ser feito desta maneira, aquilo pode ser feito da outra maneira. Aquele é um grande atleta e mostra na sua vida como é ser um grande atleta. Aquele é um grande empresário e está a mostrar com o seu tipo de vida como pode ser um grande empresário. O outro, obviamente, ou a outra, como é óbvio, está a mostrar como pode ser uma grande mãe, uma grande senhora, uma grande matriarca daquilo que é o domínio e a nutrição do seu seio familiar. E eu estou a ver claramente como é ser uma grande mãe ou um grande pai, um grande profissional, whatever. Não importa. Cada um mostra aquilo que é. Eu aqui, nesta faceta de estar aqui a querer partilhar o meu dia a dia, querer partilhar aquilo que são os vários momentos do dia iniciático, das estações, das várias celebrações do ano iniciático, estou também a trazer este modelo que pode servir de inspiração, de exemplo para ti, para te fazeres algo semelhante ou não, que sirva apenas de um ponto de partida para que tu possas criar o teu próprio estilo de vida. O que importa não é se me segues a mim ou não, isso não importa. A mim vale zero, absolutamente. O que importa é que tu possas sair do ponto onde tu estás e ir subindo, claramente. Se é aqui na escola iniciática, ótimo. Se é com o Micael, ótimo. Se não é com o Micael, ótimo. Se é numa outra escola, ótimo. Se é numa igreja, ótimo. Se é na filosofia cristã, ótimo. Se é na hindu, ótimo. Se é na budista, ótimo. Seja ela qual for, ótimo. O importante é que possas ir evoluindo, ou seja, dando o teu contributo nesta vida presente para a tua escalada na evolução da consciência. Isso é o mais importante. Ok? Espero que tenha ficado bem claro. Nós aqui nas Horas Douradas, tal como estava a falar, é uma referência àquilo que é, e o nome do programa é precisamente isso, Horas Douradas, para que haja uma evocação, né, um carimbo cada vez mais forte daquilo que são estes momentos mais importantes da arquitetura ou do design do dia, enquanto numa ideologia de dia ou de arquitetura iniciática que inscreve só por si mesmo, né, neste microcosmos que é o dia e a noite, este desenho celeste, inscreve em si mesmo grandes mistérios da vida e da morte. E é assim mesmo, né, que é esta vida celeste. E nós temos então estes dois momentos, que são importantíssimos, porque a nível da crosta terrestre nós temos um magnetismo muito grande que nos permite uma conexão muito mais profunda, muito mais palpável da nossa consciência com os vários níveis da nossa consciência. Por isso, no momento da aurora, nós temos uma ligação direta, digamos assim, com níveis de consciência superiores, por isso nós trabalhamos com chakras superiores, o da garganta, o da terceira visão, o da coroa e outros, eu estou apenas a referir os principais, para que sejam um nível de informação mais simples. Ou seja, toda esta forma da nossa estrutura subtil, fica ela toda muito mais ativa, assim nós queiramos, neste momento do dia, ou seja, entre o nosso magnetismo, o magnetismo do ser humano, o magnetismo do próprio planeta Terra e o magnetismo do Sol, há como que um grande alinhamento, há uma grande conexão que, se o ser humano quiser aproveitar para se ligar, há então uma grande ponte que reúne estes três domínios e então haver um, um aumento de consciência, uma conexão muito mais profunda. Ao ponto de se poder, não é, com o desenvolvimento desta prática, poder-se atingir muito facilmente, não é, domínios superiores da espiritualidade. No momento do crepúsculo, no momento do fim do dia, nós temos um magnetismo que nos proporciona não estes níveis superiores, né, de busca do entendimento, da sabedoria, do conhecimento, da verdade,
dar-nos é uma ligação muito mais profunda à Terra, à energia telúrica, à Mãe Divina. E isso mostra-nos claramente que os chakras mais inferiores, não inferiores em nível de são melhores ou piores, é um tipo de qualidade em que o plexo solar, o centro-ar, o centro sagrado, a raiz, todos os nossos membros inferiores, não é? Os nossos chakras, as plantas dos pés, por exemplo, estão muito mais ativos e é um momento do dia em que nós podemos claramente aproveitar esse magnetismo, essa porta, digamos assim, que está sempre aberta para o ser humano, de se poder também ligar a estes vários domínios do ser, do ser humano, né? Da sua interioridade, do seu plano mais terreno, do próprio planeta Terra, da sua energia telúrica, né? E também do Sol. E isso faz com que nós tenhamos na, na equação do dia dois momentos fundamentais, fantásticos, para que nós possamos adquirir consciência, evoluir na nossa consciência e trazer uma qualidade de vida completamente diferente. Porque nós podemos nos perguntar, com toda a lógica, com todo o direito, mas porquê é que é assim tão importante isso? Ora, é importante porque quanto melhor for a nossa qualidade de vida, e qualidade de vida não tem a ver com o uso de recursos, não é? Sejam eles financeiros, de objetos, ou do que quer que seja, porque é uma melhor casa, porque é um melhor carro, porque é um melhor apartamento, porque é a melhor viagem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa vivência interior. Quanto melhor for a qualidade de vida que nós proporcionamos a nós mesmos interiormente, temos uma vida compassiva, temos uma vida abençoada, temos uma vida cheia de paz, cheia de entendimento, com consciência, cheia de luz. Então aí, seja lá aonde nós estivermos, o contexto onde nós estivermos, vai ser fantástico. Se nós tivermos, porque faz parte do nosso programa encarnatório ter uma vida altamente rica em termos materiais, então é apenas uma experiência. Eu estou a vivenciar com o melhor de mim esta experiência da riqueza. Mas se porventura estiver no meu programa encarnatório não uma vida cheia de riquezas materiais, mas tiver uma vida, por exemplo, mais mediana ou mais pobre, pobre entre aspas, a nível material, mais comedido, pois então a experiência será exatamente a mesma. Porque o que importa é a forma como eu vivo, como eu me devoto, como eu me entrego à vida, seja ela qual for, que seja o plano encarnatório para mim. Porque o que interessa é a forma como eu vivo, não a forma como o exterior me proporciona para eu manipular aqui dentro de mim. Porque não há como manipular. Isso acontece naquele nível mais baixinho, mais rasinho da nossa consciência. É um nível onde nós ainda não temos a experiência direta desta vivência interior e por isso precisamos de buscar constantemente fora estímulos que nos façam bombear esta vivência interior. E por isso, se eu tiver uma vida rica, cheia de estímulos, de viagens, de casas, de carros, de empresas, ou seja lá do que for, de festas, festivais, discotecas, vícios, enfim, seja o que for, então isto vai-me trazer estímulo para que eu possa sentir-me melhorzinho. Agora, em níveis de entendimento cada vez mais altos ou mais elevados, ou melhor dizendo, mais profundos, então eu já não vou necessitar tanto desta parte exterior e eu vou percebendo que, independentemente do que a vida me trouxer, se tem festivais, se não tem festivais, se tem mais amigos, se não tem amigos, se tem familiares ou se não tem familiares, se tem carro ou se não tem, se tem casa, se não tem, o que for. Eu vou conseguindo trazer o meu interior para modelar o exterior. Não o contrário. E por isso é tão importante a aquisição e a construção de um estilo de vida e por isso nós estamos aqui constantemente na Escola da Consciência a batalhar nesta tónica para que tu possas
ter também de forma o mais consciente possível, ou seja, que esteja bem presente em ti, no teu pensamento, a necessidade que tem de construir um estilo de vida o mais benéfico, o mais saudável, o mais iniciático possível, para que então possas viver com uma qualidade de vida o mais superior também possível. Muito bom dia, aqui uma pequenina pausa para o meu café. Pois então espero que tenha ficado claro que temos a aurora, temos o crepúsculo, temos a aurora que nos permite uma vivência da nossa realidade superior, da nossa e do cosmos, e temos o crepúsculo que nos permite uma vivência mais terrena, permite-nos uma ligação muito maior, muito mais fluida com aquilo que é o nosso plano mais terreno, mais material. E com isso, o nosso corpo, o nosso campo magnético, a nossa condição mais psicológica, não é? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso faz parte da nossa alma, daquilo que é uma condição mais daqui, mais do planeta, mais do ego, como se costuma dizer em várias vertentes psicológicas. E hoje em dia também espiritualistas. Condições do nosso ego, que é fundamental. Uma coisa é termos o nosso espírito, né, que é a nossa verdadeira identidade, e aquilo que é a nossa alma, ou a nossa persona, ou então, dito por outras palavras, do nosso ego. E depois então temos um terceiro, que é o nosso veículo de expressão, que é o nosso corpo físico. Então nós temos o espírito, né? É quase como aquela dicotomia do ser humano, o planeta e o Sol é exatamente igual. Temos o Sol, né? Nesta correspondência, o Sol é o nosso espírito, é a nossa verdadeira identidade. Temos depois então o nosso ego, a nossa persona ou a nossa personalidade, que é um reflexo muito embaçado, muito fraquinho daquilo que é a nossa individualidade, né, que é o nosso espírito, que é a nossa condição psicológica. E então nós temos depois, como forma de manifestar toda esta duplicidade, esta complementaridade entre espírito e alma, entre espírito e ego, entre a nossa individualidade e a nossa personalidade, então o nosso corpo físico para que nos possamos movimentar aqui no planeta Terra e nesta realidade tridimensional. Ok? Então nós hoje em dia 27 de Abril, nós estamos no dia 27 de Abril, embora tu possas ver este vídeo num outro dia, num outro momento, está tudo bem. Muitos dos conhecimentos, dos ensinamentos que eu venho aqui partilhar são intemporais, não tem nada a ver com o dia de hoje especificamente, e muito embora esta informação que agora vá aqui dar tenha a ver especificamente com o momento de hoje, que é o momento do nascer do Sol, do pôr do Sol, em que o nascer do Sol, pelo menos aqui na região onde nós nos encontramos, no norte de Portugal, o Sol nasce, olha, por volta, já nasceu, não é? Nasceu agora, às 6h40, 6h35, 6h40, só que depois vai depender da topografia do sítio, da região onde tu te encontras. Por exemplo, no sítio específico onde nós hoje estamos atualmente, aqui na Escola da Consciência, o Sol nasce mais ou menos 45 a 1 hora a seguir à hora em que eu estou aqui a discriminar. No entanto, a um nível geral, não é? E se houvesse uma linha plana, não é? Se fosse uma planície, o horizonte, esta seria a hora geral em que o Sol nasceria. 6h35, 6h40 é um excelente momento para nós nos podermos conectar. E temos depois o momento do crepúsculo, no final do dia, em que está cada vez mais tarde, não é? É às 8h25, 8h30, não é? Uma vez mais, obviamente, dependendo da topografia do sítio onde tu te encontras. E claro, também se na região onde tu estás, se é mais no Equador, se é no hemisfério sul, se é numa latitude muito maior, por exemplo, no hemisfério norte, se é muito mais a norte do que nós aqui em Portugal, obviamente, então as horas serão outras, não é? Isto terá que ser adaptado a cada região específica aqui do nosso globo.
Isto é importante e porque é que eu faço questão de trazer este conhecimento da hora específica de que o Sol nasce, de que o Sol se põe, né? O momento da noite, o momento do dia, porque depois nós percebemos claramente que o momento, que a fase do dia é cada vez maior, e isso é uma informação extremamente importante, porque nos dá uma evocação clara daquilo que é a nossa vivência interior. O dia, o momento solar do dia, não é? Uma vez que dia é composto por esta complementaridade, dia e noite, o dia solar, não é cada vez maior à medida que nós nos aproximamos do solstício do verão, não é? Que é o momento auge, é a grande vitória da luz, não é? Sobre as trevas. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, num plano mais interiorizado, é a vitória da verdade, da sabedoria, da paz, sobre aquilo que é a nossa própria ignorância. A ignorância sobre nós mesmos, a ignorância sobre o nosso corpo, sobre as nossas paixões, sobre as nossas tentações, sobre os nossos desejos, sobre a nossa condição psicológica e sobre a nossa condição espiritual. É esta vitória do nosso espírito, né, que se torna divino, sobre todos estes aspectos mais egóicos, mais egocêntricos, mais da nossa persona, da nossa personalidade. Ok? Então é esta vitória do sol sobre as trevas. Tá? Então é extremamente importante porque o dia é cada vez maior, o dia solar, são quase 14 horas, e chegaremos a esse auge, não é? Que é a grande festividade em várias tradições, de uma forma iniciática, sem estarmos a atender ao cristianismo, ao judaísmo, ao budismo, ao hinduísmo, ou seja elas quais forem, há um fio condutor que une todas, e a verdade é que no solstício de verão, aqui no hemisfério norte, se for no hemisfério sul, é exatamente o oposto, né? Será depois em dezembro, mas pelo menos aqui no nosso solstício de verão, que é 21 de junho, é esse momento auge dessa vitória da luz sobre a ignorância. Ok? E isso transporta-nos para uma realidade agora internamente, porque se nós temos fora, temos também interiormente, diz-nos claramente que nós precisamos de, e é-nos estimulado isso, não é? Pela própria natureza em si, que está inscrito, não é? Nesse magnetismo, esses códigos que nos vêm de forma inconsciente para o nosso campo magnético, vem-nos mostrar ou vem-nos sussurrar ao ouvido de que nós precisamos de atender esta nossa necessidade de adquirir maior conhecimento, de adquirir maiores experiências, de adquirir uma outra consciência cada vez mais profunda, a passo e passo, daquilo que é a nossa experiência aqui na vida. Ok? Então aqui fica esta referência. Não me vou demorar muito mais. Só para passarmos então àquilo que é a temática do dia de hoje, que é as purificações lunares. Nós estamos na Lua Nova, tal como te falei logo no início aqui da nossa live, do nosso direto aqui nas Horas Douradas. Estamos na Lua Nova em Carneiro, é uma Lua Nova, mas é uma Lua Nova de fogo, de poder, é esse fogo masculino, primordial, que é extremamente importante e nós daqui a nada mesmo já irei falar melhor sobre isso e como poderás fazer, e é, por exemplo, não é, aquilo que eu mesmo vou fazer. Ok? Eu não estou a dizer, nem a querer partilhar uma vivência fictícia, ilusória que eu não vivo. Não. Eu partilho aquilo que é a minha própria experiência. E disso eu posso falar porque tenho experiência. Sei o que funciona e o que não funciona comigo. E por isso partilho contigo. E o importante é que te sirva de ponto zero, ponto de inspiração, para que tu possas, caso queiras, caso sintas essa vontade, poder também construir esses momentos para ti. Se te forem benéficos, ótimo. Se precisarem de um reajuste, ótimo. Se servirem como ponto de partida para depois então tu poderes criar os teus próprios, com base numa outra via, numa outra filosofia, num outro entendimento da mesma questão, ótimo também.
Ok? Nós aqui não somos partidários, somos abrangentes, somos universalistas, porque é assim que acreditamos claramente que a consciência deve ser e o ser humano, no seu direito, poder de exercer a sua humanidade, deve ser universalista e pluralista também. Okay? Então, nós estamos naquilo que é o dia iniciático, ou o dia do ano iniciático, melhor dizendo, nós estamos no dia 37, é o número 37 desta quaresma do touro, o touro celeste. Relembrando, que é aquilo que eu também já tenho vindo a falar nas últimas horas douradas, o ano iniciático é composto por quatro momentos extremamente importantes. São os quatro animais celestes. São os quatro momentos, como fala na Bíblia, nos escritos egípcios, antigos, babilónicos e tudo mais. Existem quatro grandes categorias, quatro grandes hum, aspectos de qualidades divinas, que estão expressas, não é? De várias formas na nossa realidade física, psicológica e espiritual. É como diziam os pitagóricos, o tetragramaton, ou o grande quaternário. Depois os cabalistas vieram posteriormente aproveitar esta ideia do quaternário e transformar, né, nessa grande estrutura que é a árvore da vida, a árvore cabalística, né, construída por esses quatro grandes patamares. Ora, o ano iniciático é também construído desta forma. E nós agora estamos a viver um deles, que é da constelação do touro. O touro é regido por Vênus, não é? Vênus, Afrodite, ou seja lá, a nomenclatura que tu quiseres lhe dar, é, sobretudo, a evocação desta qualidade divina que é o feminino primordial. E nós podemos ver esse feminino primordial em todos os domínios da nossa vida, seja em que plano for. Seja no plano físico, psicológico ou espiritual, nós temos esta qualidade. Temos expresso fora de nós, não é? Naquilo que é o planeta Terra, a consciência da Mãe Divina, mas também temos em nós, não é? Nas nossas emoções, no nosso mundo psicológico que nos interfere, claramente. Temos nesta dicotomia entre a complementaridade entre Sol e Lua, em que o Sol claramente é este aspecto masculino e a Lua é este aspecto feminino. Então, no mundo celeste, no mundo propriamente dito espiritual, não é? Divino, nós também temos esta qualidade. Então nós temos, por exemplo, a Mãe Divina expressa em todas as religiões ou vias esotéricas. Porque é Iemanjá, porque é Yansan, porque é a deusa Kali, a deusa Parvati, a deusa Shakti, porque é a Mãe Maria, porque é a Maria Madalena, porque é Nossa Senhora, porque é seja lá o nome que tu ouvires ou conheceres, é a expressão, a evocação desta essência feminina, do grande divino. Então nós temos um momento, que é uma quarentena, são 40 dias, entre aquilo que é a realidade, que foi o equinócio da primavera, dia 21 de março, até este momento de dia 1 de maio. E isto é um conhecimento que não é construído por mim agora. Graças a Deus, porque eu não quero levar essa responsabilidade comigo. Não. Eu não estou a inventar rigorosamente nada. E isso é algo que eu gosto sempre de deixar bem expresso. Isto são ensinamentos iniciáticos de há milénios. Sempre da nossa humanidade. O que nós temos que fazer não é andar aqui a inventar coisas, porque nós não precisamos de inventar rigorosamente nada. Nós não vamos inventar a roda. O que nós vamos sim é saber aproveitar todo o manancial de conhecimento, de vivências, de sabedoria que vem do passado, dos nossos grandes ancestrais lá atrás, e trazê-los para o nosso dia a dia e torná-los vivos, torná-los expressáveis, torná-los com essência naquilo que é as nossas escolhas do nosso dia a dia. Isso é ouro sobre azul, é tudo aquilo que a grande espiritualidade pretende de nós. Já nos trouxeram as ferramentas, já nos trouxeram o livro de instruções de como tudo isto funciona aqui na Terra.
Só precisamos é de tornar isto prático. E nós, ao tornarmos práticos, estamos a tornar-nos livros abertos ao mundo e à espiritualidade. E principalmente uns aos outros. Estamos a servir de exemplo. E estamos a fazer com que o conhecimento não caia no esquecimento. Porque não interessa só estarmos aqui a falar, blá, 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 blá. Não presta para nada isso. Que é aquilo que tanto se vê aqui nas redes sociais e hoje em dia. Toda a gente quer aparecer e toda a gente quer falar coisas bonitas e é tudo maravilhoso. Cheio de holofotes e unicórnios a voar no ar. Isso não interessa para rigorosamente nada. O que importa é tornarmos vivo estes ensinamentos para que possamos, o melhor possível, construir uma vida saudável, harmoniosa e equilibrada para nós. Ok? É tudo o que interessa. Para que assim nós possamos cumprir com o nosso programa encarnatório, seja ele qual for, seja lá quais forem as batalhas que temos para travar, os desafios que temos a ultrapassar, quanto mais nós conseguirmos este nível de consciência, mais estas ferramentas vão estar aguçadas para nós conseguirmos travar as nossas batalhas o melhor possível. E então aí liquidarmos as nossas dívidas, as nossas faltas e conseguirmos com que o nível das faltas seja cada vez menor e então podermos nos aproximar cada vez mais a passo daquilo que é esta essência divina da nossa interioridade. Ok? E aqui acho que fica tudo dito, porque é tudo o que há a dizer. Só relembrar que este período de tempo, né, que irá terminar, tal como falei, a dia 1 de maio, por exemplo, os druidas, tal como já falei noutras horas douradas, davam um nome a este 1 de maio, que é uma festividade extremamente importante no mundo druida, ou no mundo da Wicca, tal como está hoje em dia essa vertente nomeada da Wicca, temos o Beltane. Mas isto não se refere unicamente à roda do ano, ou ao ciclo do ano dito dos wickianos. Não. Isto é um ensinamento que já vem desde os egípcios, desde os atlantes e muito antes. Não é? Desde os primeiros grandes iniciados, os grandes iniciadores da humanidade, já traziam toda esta arquitetura, esta forma de que a realidade está construída. Nós só precisamos agora de a tornar prática na nossa vida. Ok? E por isso nós temos esta quarentena, estes 40 dias, de dia 21 de março até dia 1 de maio, desta reverência, nesta vivência diária, né, desta relação íntima com o mundo divino. Neste caso em específico, se é do touro, então nós temos, não é, a referência à qualidade divina feminina. Seja lá o nome que tu lhe quiseres dar. Ok? Então nós vivemos e referenciamos isso. Tá? Então, dia 1 de maio, que está mesmo quase aí à porta, está aí quase a chegar, é, em todo o mundo, um momento de uma grande alegria interna e externa. Por exemplo, não é por acaso que no, no, no Oriente, não é? Nos países asiáticos, nós temos, por exemplo, a festividade da lua cheia, que é a primeira lua cheia do touro, não é? Olha, vê só aqui a sincronicidade. Nós temos a festividade do Wesak, ou Vesak, que é a festividade da iluminação, é a festividade do grande Buda, que é o momento do seu nascimento, da sua iluminação, da sua morte. Não é por acaso que é na constelação do touro. Ok? Cada via, seja cristã, em que nós tivemos ainda há muito recentemente um momento da quaresma, seja o judaísmo, seja o islamismo, seja também as festividades dentro das vias asiáticas, não é por acaso. Cada uma vai buscar estas sementes, este fio condutor, e depois vai adaptando às histórias que cada um vai contando, cada via vai contando. Um porque é a vivência de um homem especial, porque é o Buda, o outro porque é de Jesus Cristo, o outro é porque é de Maomé, o outro é porque é deste, fulano e do outro, cicrano. Independentemente disso, a verdade é que todas as vias se aproximam do mesmo fio condutor. E por isso eu venho aqui trazer esta referência deste fio condutor para que tu
possas tomar consciência, né, tomar conhecimento de que de facto existem estas várias variações, mas que todas elas obedecem ao mesmo abecedário. Todas elas escrevem o seu livro com o mesmo alfabeto. Cada um conta ligeiras nuances diferentes da sua própria história, ainda assim o alfabeto é sempre o mesmo. O moral da história é sempre o mesmo. O início e o fim é sempre o mesmo. Os detalhes é que se vão alterando para se adaptar à região, à cultura, às sociedades, ao tempo, e por isso está sempre tudo certo, tudo abençoado, tudo iluminado pela luz divina do grande Criador. Então, passando aqui, e também não querendo demorar muito mais, temos então a nossa lua nova em Carneiro. Ora, a lua, não é, tem também 4 fases. Temos a lua nova, a lua crescente, que depois se transforma em cheia, e depois então retorna, não é, quase como nesta arquitetura do próprio dia, não é, o nascer, o zénite e o pôr do sol, para depois então se transformar de noite. Aqui é exatamente igual, temos a lua nova, não é, em que não espelha rigorosamente luz nenhuma do Sol para o planeta Terra. Pelo contrário, intromete-se, né, entre o Sol e a Terra. A Lua crescente, a Lua cheia, né, e então depois a minguante para voltar novamente a ser Lua nova e então por fazer mais uma vez um novo ciclo. Ora, isto é de uma importância para o nosso mundo interior, o nosso mundo psicológico, crucial. E se tu queres ter uma vida iniciática, uma vida mais consciente, tu precisas mesmo, isto é o conselho meu, do Micael, tu precisas mesmo de te tornar consciente de que estas variações da Lua, estes ciclos lunares, interferem muito com a nossa vida interior. Nós podemos pensar, erroneamente, que uma vida iluminada, uma vida dos mestres, dos santos, dos sábios, dos gênios e tudo mais, que é uma vida assim linear, contínua. Não é. A vida do espírito é um pouco mais linear, é um pouco mais estável. Agora, também estas grandes personalidades, os mestres, os sábios, os grandes gurus, os grandes iniciadores, os grandes gênios da humanidade, todos eles tiveram depois, entre esta grande estabilidade e a sua manifestação terrena, tiveram aqui um meio intermédio, que era flutuante, era instável, era variável. E isso é este plano psicológico, que é dado pela nossa Lua. A nossa Lua é a nossa correspondente, né, dentro destas leis herméticas da vida e da natureza e do cosmos. Nós temos a Lua como correspondente entre a nossa individualidade, que é o espírito, é quem eu sou de verdade, e aquilo que é a manifestação terrena. Então, este plano, né, da Lua, este plano lunar, é este filtro, né, é esta rede de musselina, né, que faz a filtragem e depois, então, traz uma manifestação propriamente dita, concreta, daquilo que nós somos. E daí nós construímos a nossa vida consoante este filtro. Quanto mais limpinho, mais límpido for este filtro, ótimo. Mais aquilo que passa do espírito será manifestável na realidade física de uma qualidade cada vez melhor. Ancestral. Celeste. Ia dizer ancestral, peço perdão. Não, é celeste. De contrário, o que nós vamos ver, se esta camada, né, este filtro, esta camada de musselina for de uma impureza tal, enorme, grosseira, grotesca, animalesca, aquilo que nós vamos ver de manifestação da luz do espírito é, entre aspas, um demóniozinho. Olha, não é isso que nós queremos. Não é isso que o ser humano quer, não é isso que está como nosso direito divino, celeste, angelical, de vivenciarmos aqui na Terra. Nós temos o direito e o dever também de vivenciar a luz, o melhor que há no plano cósmico. Okay? É a nossa individualidade. Então, na Lua Nova, nós trazemos um novo. É o início de um ciclo psicológico das nossas emoções, dos nossos pensamentos
dos nossos valores, dos nossos ideais. Então nós temos um novo, aquilo que está a despontar, que depois terá o seu grande auge no momento da lua cheia. Ou seja, o momento da lua cheia é o momento em que nós vemos trazidos cá para fora. Trazidos cá para fora é onde? Em que nós sentimos claramente, dentro de nós, tudo aquilo que nós projetamos e criamos. Ou seja, semeamos, não é? Nesta ideia de agricultura, nós semeamos na lua nova. E isto pode-se reverter em ideias novas, em projetos novos, contextos de vida novos, relações novas. Porque depois tudo é traduzível em, se caso sejam coisas que perdurem, em contextos que perdurem, em coisas novas, em sementes novas. Ok? E então cada ciclo lunar, né? Lua nova, até à cheia e depois por fazer novamente até à nova, tudo isto são momentos em que de 28 em 28 dias é-nos possível, na nossa condição psicológica, nós reavaliarmos os nossos ideais, os nossos valores, o nosso caráter, as emoções pelo qual nós queremos reger a nossa vida. Então, há excelentes momentos para nós revermos qual é a nossa interioridade, para nós reavaliarmos tudo aquilo que é a nossa vivência interior. Como é que eu vivo a relação A, como é que eu vivo a relação B, como é que eu vivo a relação C, como é que eu vivo eu, a minha pessoa, no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto da sociedade, no contexto cultural, enfim, é todo um momento que nos é propiciado para nós reavaliarmos e percebermos o que está bem e o que está mal. E se tudo aquilo que não está bem, que nos leva àquilo que nós pretendemos como construção ideal da nossa individualidade, da materialização da nossa individualidade, do nosso espírito na Terra, nós podemos ter esta oportunidade de fazer estes reajustes. Ok? E nós não queremos sempre a mesma coisa. Sempre. O Espírito sabe isso. O Espírito sabe que em cada fase da nossa vida é-nos pedido uma coisa muito específica. É como uma construção de um edifício. Um momento nós estamos a construir as fundações, noutro momento nós estamos a construir as paredes e noutro momento nós estamos a construir o telhado. E só depois nós fazemos o recheio do interior. Não é? Nós traduzimos em mobiliário, em tapetes, em eletrodomésticos, ou seja, recheamos tudo. Mas nós precisamos primeiro de construir os alicerces e as fundações. Nós não passamos logo para o telhado. Então aqui é exatamente igual. E o Espírito sabe claramente isso. Então a cada fase da nossa vida nós temos que fazer estes reajustes, estas reavaliações, para que nós consigamos pouco e pouco ir construindo o nosso grande edifício interior. Ok? Então, nós vamos ter hoje, dia 27, amanhã, segunda-feira e terça, 27, 28 e 29, aqui uma oportunidade de nós podermos vivenciar esta lua nova. Lua nova em Carneiro, Carneiro que é um momento do fogo, não é? O fogo iniciador, é aquele que é a constelação do guerreiro, da força, da vitória, não é? É o grande macho alfa. Entenda-se, eu não estou a falar de género, estou a falar de qualidade. Todos nós temos o nosso macho alfa dentro de nós. Temos o divino, tal como há pouco estava a falar da quaresma do touro, mas também temos o macho alfa. Temos o Marte, não é? E temos Vênus dentro de nós. Temos o macho e a fêmea, o masculino e o feminino. Isto é uma lei hermética, não é? Da polaridade. Ok? Por isso, nada de trazermos aqui pensamentos erróneos, concepções erróneas acerca do que são estes conceitos. Ok? Então, temos esta oportunidade destes 3 dias. Assim, nós preconizamos aqui na Escola da Consciência de fazermos estes exercícios de purificação lunar. Ora, eu não vou estar aqui a repetir os vários exercícios, como funcionam, o material que precisas, que é tudo material que muito provavelmente tu já tens aí em casa, por isso não é nada que tu vais gastar muito dinheiro para isso. Aliás, não precisas gastar dinheiro praticamente nenhum.
São coisas simples, mas são coisas que, na sua simplicidade, têm uma efetividade enorme. E isso é o mais importante. Nós não precisamos andar aqui cá com coisas XPTOs, nem com valiosas, nem a valer milhões, para dizermos, olha, sabes, isto funcionou, 5 estrelas, fui ali para o resort, passar ali um retirozinho de 4 ou 5 dias, ó, venho como novo. Isso é treta. Treta. Não vale nada. E eu isso sou perentório. E nós aqui na Escola de Consciência somos diretos. Vale zero. Se calhar fiz o meu resort melhor na minha casa de banho, que não é nada de especial, do que lá no reteirozinho, lá em Bali, cheio de mordomias. Vale zero. Ok? Então, tu que estás aí em casa, tu que me estás a ver, seja lá no dia de hoje, dia 27 de Abril, ou noutro dia qualquer, aproveita o momento da lua nova, da lua cheia, para teres também os teus 3 dias, que são momentos específicos do mês, em que tu utilizas para ti. Então é criar um momentinho no dia, uma hora que seja, para ti mesmo, para cuidares do teu corpo físico, da tua saúde, do teu campo magnético e da tua condição psicológica, ok? É cuidar de ti. E isso é fundamental, cada vez mais importante nos dias que correm, porque a humanidade está a ser posta em causa. Com tudo isto que nós estamos a ver a acontecer, pelo plano político, económico, industrial, tecnológico, ok? Está tudo a ser posto em causa. E nós precisamos mesmo de trazer o plano humano para cima da mesa, porque caso contrário, hum, tudo se vai perder e vai para um caminho menos positivo e com isso muito sofrimento irá advir. Ok? Então nós temos dia 27, 28 e 29 a oportunidade de nós fazermos aqui este exercício. Ora, hum, então, se é em Carneiro, não é? Nós temos esta oportunidade de colocar aqui Carneiro, que é o início também dentro daquilo que é o zodíaco, não é? No plano astrológico, é um novo início, é um novo começo. Então, nós podemos fazer este início, esta lua, não é? Este plano feminino e o plano masculino, não é? Impregnar esta nossa condição psicológica com uma vontade expressa muito maior daquilo que nós pretendemos realizar mais lá à frente. Então, se eu quero construir uma vida iniciática, uma vida mais consciente dos mistérios do livro da vida, para mim, eu posso não saber tudo agora. É óbvio que eu não sei. Mas eu tenho humildade suficiente para, dentro de mim e fora, saber e querer, eu quero me iniciar. Eu quero começar de alguma maneira. Eu sei que lá à frente eu vou ter a paz, a beatitude, a bênção, a graça, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a aceitação, a fraternidade e tudo mais. Agora não tenho, agora não vivencio isso. Mas é isso que eu almejo. Então é isso que eu vou projetar nos meus pensamentos, vou projetar nas minhas emoções e almejar alcançar isso. E uma vez colocado essa vontade firme dentro de nós, é começar aos poucos. Por exemplo, começando com estes exercícios de purificação para conseguir um nível de saúde maior, num patamar superior. E isso é ouro sobre azul. Eu só te posso felicitar por abraçar essa intenção, essa vontade. Ok? Então, nós temos aqui, só como pequena referência, temos aqui, por exemplo, podes ir ver em lives anteriores das Horas Douradas, aquilo que é o planeamento das purificações, né? O planeamento base. Eu vou acrescentar só aqui algumas coisas, uma vez que tem a ver com este fogo que existe em nós, né? Esta vontade, né? Dita por este lado marciano, né? De Marte, o guerreiro dentro de nós. Então nós temos, por exemplo, podes utilizar uma hora, na aurora, por exemplo, para fazer a limpeza do estômago, né? Que é o nosso sol interior, o nosso Marte interior, a limpeza do nariz, né? Que traz toda a energia, o oxigênio para os nossos pulmões,
não é? Que é o nosso grande filtro magnético, é o nosso fogo também, daquilo que é a nossa vida aqui materializada na Terra. Temos a limpeza dos intestinos. Ora, os intestinos, se for feito de água, é uma coisa, mas se for através de enema de café, é outra, porque o café vai ser absorvido pelos nossos intestinos e vai purificar o nosso fígado. O fígado é um constituinte, não é, do nosso plexo solar e, uma vez mais, vai purificar, não é, este nosso fogo interior. E uma vez que o fígado é o grande general deste exército, que é a nossa maquinaria, quanto mais saudável ele estiver, mais vitalidade ele possuir, mais energia ele tiver, melhor será a tua vida, melhor será a tua força, a tua virilidade, o teu guerreiro interno que há em ti. Ok? Então é um exercício espetacular para tu revitalizares tudo em ti. O teu sistema nervoso, não é? Pelo teu saúde dos intestinos. Intestinos tem a ver com o cérebro, medula, e tudo isso é o nosso sistema nervoso central e periférico. E por isso, hum, intestinos tem a ver com a nossa saúde do sistema nervoso. Uma vez que é feito com o café, vai também para o nosso fígado, também tem a ver com o nosso plexo solar. E depois, então, podes terminar com um banho gelado. O banho gelado é uma ferramenta simples, não é? Todos nós, ou pelo menos é muito mais fácil, conseguirmos um banho de água fria logo de manhã, que sabe maravilhosamente bem. No início é um bocadinho custa ao nosso sistema nervoso, não é? Porque vai reagir de imediato. Mas esse é só o primeiro instante. Logo de seguida, aquilo que custa a entranhar, depois entranha-se e é uma coisa, é uma sensação maravilhosa, porque a corrente sanguínea vai imediatamente a ser bombeada para as células da pele, não é? Para as células mais à superfície, e todos nós ficamos com um fogo interior, com um campo magnético muito mais vivo, muito mais forte. Por isso, aqui está um bom plano, né, de purificações que tu podes utilizar também para agora colocares em prática aquilo que é a idealização do teu projeto de vida aqui em diante. Poderes reavaliar o que está para trás, o que tens neste momento e aquilo que podes, então, idealizar do futuro. Seja ele próximo, a médio ou a longo prazo. Mas idealizar aquilo que está para além. Ok? Uma outra referência que eu também queria falar, e podes fazer isto, né? Repito novamente, limpeza dos nariz, né? Com um bu, com água salgada, limpar o nariz. É muito bom para os canais magnéticos e para os nossos pulmões. Limpeza do estômago, né? Com o vômito, água também salgada. A limpeza dos intestinos, que é o enema de café, que vai também limpar o nosso fígado, por isso é um complementar de fígado e intestino. E temos também o banho gelado. Podemos fazer também a colação dos pés com água e vinagre e sal, que é uma outra ferramenta que te falei nas outras horas douradas. Fantástico. Isso, por exemplo, poderás fazer no período da noite, num momento de maior relaxamento, em que já estás cansado, estás exausto do dia, então ali é para drenar, para saber extrair e tranquilizar-te daquilo que foi todo o desgaste do dia. E, por exemplo, no período da noite podes também, que é aquilo que nós aqui fazemos, e uma vez aproveitando esta energia de carneiro, fazer umas infusões de ervas, por exemplo. Eu aqui trouxe como referência duas que nós utilizamos, volta e meia. Podes fazer tu também, que é, por exemplo, uma para o sistema nervoso, para relaxar, né? Este complemento de utilizar esta energia, este campo magnético das ervas, né? Da materialidade, peço perdão, da Mãe Terra. Por exemplo, uma infusão de camomila, de tília, de lavanda, é muito bom para nós relaxarmos o nosso sistema nervoso, acalmarmos a nossa mente e podermos ter uma noite tranquila. Ou então, né, um outro tipo
que já não com o sistema nervoso, mas propriamente com a saúde do nosso plexo solar, mais especificamente da complementaridade entre o nosso fígado e a vesícula biliar. Nós temos, por exemplo, uma infusão não é chá, infusão é uma mistura de ervas, em que temos, por exemplo, cardo mariano, boldo, dente de leão, carqueja, e podes obter isto de forma individual, indo ao supermercado, para farmácias ou o que for. Existe inúmeras lojas com as plantas, com as ervas secas à venda, ou então podes utilizar já. Existem várias marcas no mercado de infusões, de preparados para infusão, já com várias plantas pré-selecionadas e já configuradas. Eu, por exemplo, tenho aqui duas. Não queria estar aqui a mostrar para não estar a fazer publicidades, mas tenho aqui duas. Uma especificamente para a saúde do fígado, tal como te estava a dizer, e a outra então para podermos relaxar, ter uma noite tranquila, que é sobretudo para o nosso sistema nervoso. Então aqui fica um bom complemento. Temos na parte da manhã, um momentinho para fazermos as purificações, né? Limpeza do nariz, do estômago, dos intestinos, do fígado, o nosso banho gelado, e depois à noite então podemos fazer a colação dos metais pesados através de um banho dos nossos pés, a planta dos nossos pés, uma infusão de plantas, tudo para que nós possamos cuidar de nós, da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa saúde mental e espiritual. Ok? É fundamental para que depois então nós possamos ter o melhor possível o período noturno, o período da noite, que é o período em que a nossa alma se projeta e vai para planos propriamente ditos espirituais, continuar o trabalho que é feito aqui na materialidade e depois então preparar um novo dia para continuarmos então assim nesta senda da evolução da nossa consciência. Ok? Aqui fica esta recomendação. Peço-te que possas dar aqui o teu contributo, a tua partilha, partilhar este conteúdo, este conhecimento com pessoas que tu saibas que podem contribuir e muito com estes conhecimentos, com estes exemplos. Tu próprio, se puseres em prática algum destas situações que venho aqui a referenciar e dar aqui também a minha partilha connosco, seja de forma mais pública ou de forma mais privada, partilha connosco através da mensagem privada, não tem problema nenhum, nem toda a gente tem o à vontade de vir a público partilhar. E nós entendemos isso, sem problema nenhum. O importante é que tu possas construir dentro dos possíveis, porque esse é o objetivo aqui destas lives, não é? É trazer abertamente, de forma gratuita, de forma simplificada, tipo no Beabá. Parece que estamos aqui a falar de cenouras e batatas e de feijões, não é? Parece que é tudo muito simples. É lógico que há todo um grande trabalho por trás para tentar simplificar ao máximo todos estes grandes conceitos filosóficos, esotéricos, estes grandes arcanos, mistérios da nossa vida interior. Mas nós temos que fazer este trabalho de trazer e de traduzir toda esta complexidade em palavras muito simples para que um maior número de pessoas possa entender e conseguir utilizar estas ferramentas o melhor possível para a construção de uma vida o mais saudável possível. Porque nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos afastados uns dos outros, nós vivemos literalmente em rede, quase como uma colmeia. Nós vivemos em rede e por isso, quanto melhor eu viver, melhor tu vives. Quanto melhor tu vives, mesmo que eu não te conheça, eu vou viver também. Numa primeira instância, todo este processo é inconsciente, mas à medida que nós vamos evoluindo na nossa consciência, nós vamos tornando toda esta vivência fraterna, comum, coletiva, a um plano mais consciente. E por isso não existe aquela ideia, que até muitos esotéricos vêm aqui nas redes sociais, em livros, palestras, seminários e tudo mais, dão aquela ideia de que estou nas tintas para a forma como tu vives. Isso não é real. Isso é só até um certo ponto.
Quem passa desse ponto sabe perfeitamente que a forma como tu vives, como tu decides viver, a tua vida tem a ver comigo. E a forma como eu vivo tem a ver contigo. Ok? Isto é extremamente importante. Nós não vivemos separados. A tua dor é a minha dor. O meu sofrimento é o teu sofrimento. A tua alegria é a minha alegria. O meu prazer é o teu prazer. Ok? Não te esqueças disso. Por isso, decida pelo melhor. Decida de forma consciente. Se possível, vai vê-lo aqui o programa das Horas Douradas. Não te esqueças, terças, quintas e domingos. Nós agora estamos no dia 37 de Quaresma do Touro, da Mãe Divina. Dia 1 de maio, que coincidentemente será na quinta-feira, teremos o dia 1 de maio, não é? E será um grande momento de interioridade. É claro que eu não venho aqui com foguetes, nem com palhinhas, nem com coisa nenhuma. Virei normalmente, dar o meu contributo, continuar, mas ainda assim, exatamente, quinta-feira, hoje é domingo, ainda assim, teremos ainda na terça, e depois então, que será o dia 39, quase mesmo no fim desta quaresma, e então depois, na quinta-feira, dia 1 de maio, o grande celebração da Mãe Divina. Que será o que é o ensinamento da Mãe Divina, e mesmo só para terminar, para irmos ver o sol nascer lá fora, é um momento em que a Mãe Divina dá à luz o Filho, né? Dá à luz o Verbo solar. E esse é o grande papel sempre da Mãe Divina. Sempre. A manifestação, seja em que plano for, desta componente feminina, é dar à luz. Como nesta ideologia, né? Nesta comparação com a Lua. Aquilo que se coloca a semente na Lua Nova irá brotar na Lua Cheia. Exatamente igual. Esta quaresma do Touro, esta quaresma da Mãe Divina, é um momento de interiorização, de reflexão, de meditação, de contemplação, para que no final ela possa brotar na semente do Verbo solar em nós. Claro que ele não vem pronto, não vem de uma só vez, é uma tomada de consciência de todas estas características que nós temos. Por isso, aqui eu me despeço, aproveita para ir ao nosso canal, da Escola da Consciência, ir ao nosso site, ou aqui nas redes sociais aqui do Instagram, ou do Facebook. Por isso, fica à vontade, entra em contato connosco, partilha o conhecimento, faz a tua parte. Está bem que nós não vivemos sozinhos ou afastados do mundo e das pessoas, e por isso, vai pelas horas douradas, fica em paz, fica com a luz, fica com Deus, e vemo-nos por aí.